Pois é, em meio ao aumento de casos da Covid-19, São Paulo registrou mais 2 novas variantes. A reportagem é de Carolina Abelim. As novas cepas são diferenciações da Ômicron e foram sequenciadas pelo laboratório da Faculdade de Medicina do ABC. São elas BQ1117 e BQ1118. É a primeira vez que elas são detectadas no Brasil. Os pacientes apresentaram um quadro leve da doença. Já são 3 subvariantes inéditas descobertas em poucos dias. Na semana passada, o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, também havia registrado uma nova variante no Brasil, a BN1, mas que todavia não é considerada de preocupação pela Organização Mundial da Saúde. Especialistas analisam que, num cenário em que há o aumento de transmissão e de diagnósticos positivos, é esperado que novas variantes sejam registradas. O infectologista Renato Kifuri observa que não necessariamente as novas mutações irão impactar na gravidade da doença ou mesmo ganhar prevalência entre os casos positivos. Variantes e suas subvariantes surgem todo dia, né? A facilidade hoje do sequenciamento genômico nos permite reconhecer diariamente novas mudanças no vírus. O que não quer dizer que essas variantes e suas derivadas vão causar um aumento de casos. Nós temos muito mais variantes e subvariantes do que ondas da doença. Porque para uma variante causar uma onda, ela precisa encontrar uma população que se aglomera, encontrar uma população já vacinada há muito tempo. A gente aprendeu que o passar do tempo coloca essas pessoas suscetíveis novamente. Então, a gente precisa ter cobertura vacinal e muitas pessoas ainda não vacinadas. Então, esta combinação do surgimento de uma variante com populações vacinadas já há algum tempo e com aglomerações, o uso dessas medidas não farmacológicas é o que culmina com essas elevações. O médico lembra que o melhor combate a gente já conhece: vacinação em dia e prevenção com medidas como o uso da máscara e higiene das mãos. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, seguimos em aceleração de novos casos. Nas últimas 24 horas, mais de 20.300 novas infecções foram confirmadas. Bom, girando os nossos comentaristas, deputado Coronel Tadeu, e as ações em relação à Covid-19 no Brasil? Há uma necessidade de se centralizar no Ministério da Saúde essas ações ou os estados vêm dando conta do recado? Tiago, eu acredito que sim. Nós estamos aprendendo ainda a viver com pandemia. Pelo que eu sei da história, a última pandemia que afetou o mundo foi lá em 1915, 16, 17, que foi a gripe espanhola, que matou 40 milhões de pessoas. Então, não há nenhum especialista daquela época para nos contar o que foi feito. Portanto, essa pandemia, o Covid-19, ela veio para nos ensinar e dizer muitas coisas. Os próprios médicos acabam se contradizendo. Alguns falam uma coisa, outros falam outra, e a gente não tem um discurso único, técnico, né, e especializado a respeito dessa doença. O governo federal tem feito a parte dele. Vacinas não faltam. As campanhas em vários estados e municípios também estão também estão sendo feitas. O que precisa agora é uma maior conscientização da população de que a vacina ela é um bem necessário e a gente precisa. É claro que, vamos deixar bem claro, respeitando a liberdade daquela pessoa em querer ou não se vacinar. E nós sabemos, já toda a imprensa já falou isso, algumas recomendações sobre afastamento, elas precisam ser obedecidas. Eu queria lembrar aqui que em maio de 2020, quando nós tivemos aquele primeiro pico da pandemia, lamentavelmente, aqui em São Paulo, nós tivemos decisões muito erradas. Por exemplo, nos transportes públicos, quando mais se precisava afastar a população, o que fizeram os governantes da época? Simplesmente diminuíram o número de ônibus, diminuíram o número de trens, diminuíram o número de vagões, e aquilo praticamente foi um estupim. Isso é para mostrar que não existe ninguém que não possa errar nesse momento. E todos nós precisamos fazer um meia-culpa em função de tudo aquilo que aconteceu, principalmente as 700 mil mortes, e não ficar acreditando ou colocando a culpa no governo Bolsonaro, que foi o que nós vimos durante todos esses meses que nós convivemos com a pandemia.
Amanda, aqui em São Paulo, a máscara voltou a ser obrigatória no transporte público, trens, metrôs e ônibus. Na Bahia, a partir de hoje, o governo decretou o uso obrigatório, mais uma vez, de máscaras em ambientes fechados. Num cenário de aumento de casos que estamos tendo, de surgimento de novas subvariantes, a tendência é que o Brasil todo, que os outros estados avancem para a retomada dessa obrigatoriedade também, na sua opinião? Eu não sei, mas eu acho que é preciso seguir o que as melhores práticas médicas já apontaram. É uma coisa óbvia, se você tem um aumento na curva de casos e de internações, que essa população seja poupada e adote logo as medidas sanitárias não farmacológicas. Nós estamos cansados de saber quais são, um certo distanciamento, evitar aglomerações, principalmente nessa época de final do ano. Logo depois vem o carnaval, usar máscara, poupar nossos parentes, nossos conhecidos, amigos mais idosos. De repente, ao se aproximar de um idoso, principalmente sabendo que você tem frequentado aglomerações, usar a máscara, evitar se aproximar demais e principalmente estar em dia com o calendário vacinal. Quem ainda não tomou todas as doses, tomar a terceira dose, tomar a quarta dose. É o que o doutor Renato Furi falou. Nós temos agora, dispomos de um arsenal de ferramentas, instrumentos, sabemos lidar com essa doença. Ninguém precisa fazer a política de Covid-0 que está fadada à falência, como nos mostram os protestos, as manifestações que ocorrem hoje na China. Mas podemos sim adotar medidas fáceis, que já adotamos no passado, não precisam ser mais tão restritivas, mas que fazem bem a nós mesmos, né? A nossa saúde, nos ajuda, nos protege e principalmente protege os outros e a população mais vulnerável. Acho que é isso que temos que estar preocupados. Então, o calendário vacinal de um lado, evitar aglomerações, ou talvez não seja possível nessa época do fim do ano, mas usar as máscaras, principalmente no transporte público. Eu acho que o resto a gente já sabe, né? Torcer para que nenhuma variante mais grave ocorra. E justamente para evitar isso é que a gente precisa adotar as medidas agora. Agora, um ponto que tem que ficar claro e chamar atenção. Na semana passada, o grupo de transição do governo eleito Lula esteve numa reunião com o Ministério da Saúde, com Marcelo Queiroga, e eles se deram conta de que o atual governo não comprou todas as doses de vacinas necessárias para imunizar a população no ano que vem. Então, estamos entrando aí num limbo, num momento escuro. Sabemos da estratégia completamente errática e equivocada desse governo para lidar com a Covid. Roberto Mota, qual deve ser a preocupação nesse momento? Bom, agora que o amor venceu, vai tudo dar certo, né? Ninguém vai mais tomar nenhuma medida errada. É papel da imprensa tratar esse assunto com seriedade e sobriedade, trazendo a informação correta, como, por exemplo, esse infectologista acabou de afirmar na entrevista. Novas variantes surgem todos os dias. Então, dizer que surgiu uma nova variante e as pessoas ficarem apavoradas, não tem nada a ver. Se espera também das autoridades bom senso, para que não se repitam medidas insanas como o fechamento das escolas. Eu não duvido nada que já tenha por aí gente pensando em pedir de novo o fechamento das escolas. Ou proibir as pessoas de andar na rua ou ir à praia, como foi feito aqui no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, grande parte da mídia chamou para si o papel de aterrorizar as pessoas durante todos os dias. O resultado é que tem, até hoje, gente que tem medo de sair na rua, pessoas que vão ficar reclusas pela vida inteira por medo de pegar a doença. Então, é isso que a gente espera, um pouco de sobriedade e de seriedade num tratamento de um assunto que é muito sério, não deve servir para lacração e ganho político fácil.